Um local de beleza incrível, com uma riqueza natural impressionante e uma grande biodiversidade. Muito verde, pássaros, peixes e muitos jacarés. Estamos falando da reserva extrativista Resex, no Lago do Cunhã, situada no Baixo Madeira, em Porto Velho, Rondônia. Pegamos a estrada e enfrentamos cerca de 80 quilômetros, parte de asfalto e a outra muito chão. Nesse trecho, a gente começa a entender um pouco mais das dificuldades que as famílias ribeirinhas e os extrativistas enfrentam. De cara, nos deparamos com a ponte sobre o córrego Jacu da Vala, que foi construída para substituir a antiga ponte de madeira. Hoje está assim, intrafegável, ligando nada a lugar nenhum e sem nenhuma previsão para que os moradores tenham de fato uma ponte nova para a trafegabilidade de pessoas e de toda a produção da região. Enquanto isso, os moradores dependem desta balsa improvisada para cruzar o córrego. Seguimos nossa viagem e a poucos quilômetros da ponte, mais um descaso e um desperdício de dinheiro. A agroindústria de processamento da castanha produzida na região está assim, abandonada há anos. Uma agroindústria que tinha como finalidade empregar diversas famílias e processar mais de 300 toneladas ano. Hoje é apenas esse elefante branco em meio à mata amazônica. Mas os problemas não param por aí. Depois de atravessar o rio, chegamos ao distrito de São Carlos, uma comunidade com quase 4.000 habitantes e que, ao longo dos anos, luta para que a infraestrutura chegue no local, que aos poucos vai acontecendo. Mas o sonho de ter uma praça de lazer na comunidade está longe de se tornar realidade. Isso porque a obra está parada. O motivo, a rampa que foi feita para que a balsa atravesse pessoas e mercadorias, segundo os moradores, estaria em uma área particular. Ou seja, o possível dono da área colocou uma porteira com um cadeado e dali ninguém passa. Todo mundo perde, a empresa perde, a comunidade, todo o distrito aqui escolhe saúde, educação, segurança, tudo tem aqui. Muito boa a segurança aqui, a saúde e a educação, mas de repente eles precisam de um carro, uma caminhoneta para atravessar, para ir para Cunhã e movimentar aqui dentro, e não tem como atravessar. Não tem rampa, não tem rampa, a rampa que o DR fez, uma pessoa que tomou posse da rampa e ninguém toma providência. Então, felizmente, a gente não pode fazer nada. A gente segue nossa saga para chegar até a reserva extrativista no Lago do Cunhã. Desta vez pegamos mais uma estrada de chão e durante a nossa viagem de pouco mais de meia hora, seu Gilberto Raposo, morador e motorista nas horas vagas, nos conta sobre o isolamento que toda essa comunidade enfrenta, um povo esquecido e que busca uma forma de serem valorizados pelo poder público. Ainda continuamos isolados. Muitas vezes a propaganda, né, a gente serve muito só de propaganda. E nem na época dessa estrada, as pessoas faziam muito vídeo, quando estava abrindo, quando as máquinas estavam falando que estava tudo bacana, tudo perfeito. E aí a pessoa acredita, quem está lá fora acha que isso aqui está uma maravilha. Aqui só quem conhece, quem mora aqui mesmo e fica nesse trecho indo e vindo. É um sofrimento grande ainda para a comunidade do Lago do Cunhã, entendeu? Muito ainda. E com todos esses problemas que a comunidade enfrenta, para sair daqui só mesmo quando há necessidade. Seu Mair Braga que o diga. Agora mesmo, para nós, é o seguinte, minha mulher adoeceu há faz tempo, né, e só vive assim adoentada. Aí,
Por aqui ainda está dando para a gente viajar, porque não está ainda na força do inverno, né? A gente está indo por aqui, só que sai muito caro. E por lá fica melhor, é mais barato. Mas é mais longe. Mas é mais longe e fica mais difícil para ela, porque sobe barranco de noite, chega lá no Porto Velho, tem que subir barranco, subir aquele negócio tudo. E o que facilitaria para vocês hoje aqui pro lago, para melhorar essa ida e vinda? Eu acho que é um asfalto, um cascalho, uma coisa aí na estrada, né? Porque no verão tudo bem, mas quando chega o inverno é complica. Pegamos mais uma voadeira para chegar até a comunidade da reserva extrativista. E de cara nos deparamos com um rio bem seco. Diversos bancos de areia, verdadeiras praias que se formaram ao longo do trecho. A expectativa é de encontrarmos uma grande quantidade de jacarés, já que o local há um projeto de abate do animal e que foi iniciado em 2004, após um acidente envolvendo um jacaré, que resultou na morte de uma criança de 6 anos que vivia na comunidade. E foi a partir disso que vários órgãos ambientais se uniram para desenvolver um projeto de aproveitamento dos recursos naturais de forma sustentável e legalizada. Mas o que encontramos foi um frigorífico assim, fechado. Esse aqui é o único frigorífico do Brasil autorizado a fazer o abate do jacaré, que são criados de forma livre e dentro de uma área de preservação ambiental. Aqui por ano são abatidos cerca de 900 jacarés, ou seja, 30 por dia, no período de setembro a novembro de cada ano. Se a gente resolver essa parte burocrática de papéis, eleger uma nova diretoria, o frigorífico está apto a conduzir esse abate até o final e vai dar tudo certo, creio que vai dar tudo certo. Só que resolvendo essa parte burocrática a gente consegue abater sim. O frigorífico está fechado tem quanto tempo? O ano passado, a gente fechou por questão que encerrou o abate, né? Aí para ele voltar a funcionar, tem que realizar todas essas manobras aí de questão burocrática, censo, aí ele pode funcionar no próximo ano. O frigorífico, quando está funcionando, emprega mais de 110 pessoas que trabalham diretamente no manejo do réptil. Toda a carne é consumida em Porto Velho e a expectativa é de aumentar, já que há um projeto para incluir a carne do animal na merenda escolar. E, inclusive, agora tem uma novidade, porque a gente está no processo de enquadramento do PAA, né? A gente está incluindo a produção do manejo sustentável na merenda escolar. Então, a gente está nesse processo de enquadramento ali. Significa que toda a produção está comprometida com o PAA, praticamente, porque são muitas escolas no município, né? Com mais de 35 mil jacarés de 2 espécies, o jacaré-açu e o jacaretinga, a reserva extrativista do Cuniã passou por um processo de estudos populacionais, de reprodução e sobre os ninhos dos jacarés, o que levou à definição de cotas de abate, garantindo o equilíbrio na cadeia alimentar e contribuindo para a segurança da comunidade. Vou contar a quantidade de ovos, ó. Olha os ovos aí. O jacaré tirando aí. O censo populacional ele é realizado uma vez por ano. A cota de abate desses animais pelo manejo sustentável de jacarés é estabelecida justamente pela cota. A gente faz uma vez por ano essa contagem, conforme o censo populacional a gente determina a quantidade de abate do ano posterior. Nesse ano passado, a gente teve uma contagem de 36 mil animais. Então, significa que a gente poderia, segundo a liberação do Ministério do Meio Ambiente, abater aí 3.600 jacarés. Só que o período de abate que a gente tem é de setembro a novembro, que aí as águas já começam a subir, então não tem como capturar esses animais. A gente estabelece em 900 a 1.000 animais por ano. Mas o fechamento do frigorífico este ano trouxe prejuízo para quem depende do manejo do jacaré. Ficamos tristes com isso, né? Porque é uma renda a mais, principalmente fim de ano.
fim de ano chegando, aí a gente já fica nessa expectativa de receber alguma coisa finzinho de ano, né, para passar um Natal melhor com a família. E nossa equipe foi atrás para tentar mostrar parte desta enorme população de jacarés. Bom, daqui para frente a gente vai ter que trocar de embarcação, isso porque essas canoas maiores com os motores mais potentes não entram nos lugares onde estão concentrada a maior quantidade de jacarés. Então a gente vai ter que usar essas canoas menores com os motores, os famosos rabetinhas, para que a gente possa ter acesso. Isso porque os lagos hoje aqui da região estão bastante secos devido à estiagem aqui na região norte do país. E ao longo do trecho, vamos contemplando a natureza. E até os biguás nos acompanham nesta viagem. Pássaros que são migratórios e estão em grande quantidade, já que com a seca do rio, o alimento fica mais fácil e encontramos milhares deles. Mas aqui os desafios são muitos. Com pouca água, barreiras de capim-canarana dificultam a navegabilidade, mesmo nestas pequenas embarcações. Não demora muito, ficamos no prego, devido à força que o motor fez para romper o capim. Em dias com o rio cheio, a gente chegaria fácil com a rabetinha lá aonde estão os jacarés. Mas devido à seca aqui dos rios, a gente vai ter que parar o barco nesse local e seguir por esta trilha por cerca de 30 minutos até encontrar um dos lagos onde os jacarés se encontram. Vamos lá? Galhos, troncos e mato, muito mato. Um lugar pouco explorado e debaixo de um sol escaldante. Há necessidade de bastante hidratação. A caminhada não é fácil. Bom, e a gente continua a nossa trilha aqui. Existem várias preocupações caminhando por aqui. Primeiro, com bichos peçonhentos, né? A gente não sabe o que vai encontrar aqui nessa trilha. Se pode ter uma cobra ou não. E segundo, como é mata fechada, os moradores aqui da comunidade falaram que existem bastante onças aqui, até por causa da alimentação delas, né, que é o jacaré. Talvez a gente possa estar sendo observado por alguma delas. E a gente fica aqui numa tensão. Mas vamos lá. Bom, e depois de quase 30 minutos de caminhada, a gente chega a um dos lagos aqui da reserva que foi formado devido à seca. E a gente anota alguns rastros aqui, provavelmente de jacaré que sai da água, sai do lago. E também alguns indícios que passou uma onça por aqui, né? Atrás desses animais, atrás dos jacarés. E a gente está aqui debaixo de um sol quentíssimo, à procura de mais jacarés. E a gente nota que lá na frente a gente já pode ver diversas cabeças dos animais. Vamos lá. Nesse lago já vimos uma grande quantidade de jacarés. Com a seca e pouca água, a maioria deles fica assim, com a cabeça na maior parte do dia para fora. E tem lago que tem muito mais. A gente está aqui num dos lagos que é mais próximo e já é um pouco distante, né? Que são 30 minutos. Imagina os que são mais distantes, né? Tem muito jacaré. Este aqui é um dos 63 lagos que aparecem durante esse período de seca aqui na região. Esse Tracajá aqui, por exemplo, estava atolado
e viraria presa fácil para os jacarés. A gente vai levar ele para um outro local para que ele possa tentar, pelo menos, seguir a vida com um pouquinho mais de segurança. Encontramos também esse ninho com ovos de jacaretinga. E a mãe dos filhotes estava bem ali, camuflada em meio ao mato. Mas viemos aqui para protegê-la e apenas admirar as belezas da natureza e da vida na Amazônia. Coisas que esses extrativistas sabem muito bem da importância da preservação das espécies. A gente só pensa pegar, né? Só ter. E às vezes para ter a gente ter também o cuidado de a gente preservar eles para a gente ter todos os anos ter aquela quantia certa. Porque se a gente não tiver a quantia certa, a gente vai ter hoje e nesse outro ano a gente não pode não ter. Não, trabalhar em tudo em projeto, mas tudo legal para que a gente saber trabalhar e ter o controle para ele ter muito mais nesse outro ano.